Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso módulo 9. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano, tudo bem? Então vamos lá! O plano cartesiano, pessoal, ele foi criado por um matemático famoso, filósofo e francês também, chamado René Descartes. Tudo bem? O René Descartes, mais ou menos lá em 1638, criou um discurso chamado Discurso sobre o Método, onde nele dava-se referências sobre localização e sobre pontos de origem, direção e sentido também, tá? O plano cartesiano, pessoal, ele é dessa forma que é mostrado aí na imagem para vocês. Ele possui dois eixos que são retas, tá? Uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Essas retas, elas são perpendiculares, ou seja, elas se cruzam formando quatro ângulos de 90 graus, certo? O eixo X, que é o eixo da horizontal, também é chamado de eixo das abscissas, bem? E o eixo Y, que é o eixo na vertical, é chamado de eixo das ordenadas. Então, perceba o seguinte, o cruzamento dessas duas retas, desses dois eixos, formam quatro pedaços. Cada pedaço é chamado de quadrante, certo? E eles são vistos no sentido anti-horário, conforme mostra aí a nossa figura. Pessoal, porém, como nós estamos aqui ainda no sexto ano, nós vamos estudar apenas os elementos no primeiro quadrante, sendo que lá no sétimo ano vocês estarão estudando sobre o plano cartesiano visto nos quatro quadrantes. Aí vocês me perguntam, para que serve o plano cartesiano? O plano cartesiano, pessoal, ele serve para se localizar um objeto, principalmente, tá? Na época em que ele foi feito, ele foi utilizado para se localizar elementos da natureza comum, tá? Posição de corpos nos oceanos, né? Por exemplo, posição dos navios, posição dos países, né? Pois ele foi criado ainda na época do descobrimento. Então, na época do descobrimento, várias civilizações partiam de seus países rumo a outros locais para fazer esse tal do descobrimento. Tudo bem? Então, uma forma deles se orientarem, além da bússola e das estrelas, eles utilizavam um mapa cartográfico oriundo do plano cartesiano, certo? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que nós utilizamos o plano cartesiano aqui no nosso dia a dia, nas nossas aulas, tá bem? Então, como foi dito no início do vídeo aí, pessoal, o plano cartesiano, ele tem dois eixos. Esse eixo na horizontal, que é o eixo X, também chamado de eixo das abscissas, e na vertical, o eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. Na matemática, pessoal, nós utilizamos alguns pontos, tá? Como esses aqui, que nós vamos fazer agora o exemplo deles. Esses pontos também são chamados de coordenadas, tá? Por que coordenadas? Coordenadas são localizações que mostram onde que tal corpo, algum objeto, tá? Está no espaço. Então, por exemplo, gente, o ponto A13. Como sabemos para localizar esse ponto, gente, A13? Para descobrirmos como localizar, nós utilizamos essa informação aqui, tá? Que o ponto é sempre a escrita do X primeiro e depois o Y, ou seja, o valor do X primeiro e depois colocamos o valor do Y, certo? Então, olha só, A é 3, ou seja, 1 para X e 3 para Y. Então, nós vemos aqui, ó, vamos localizar primeiro no X. O X é aqui. 1 no X está aqui.
Agora o 3 no y. O 3 no y está aqui. Ou seja, com o auxílio da régua, nós vamos subir aqui 3 unidades para cima, tá? Então aqui, para encontrar o 1 com 3, fazer a parte pontilhada aqui, e depois andar uma casa para cá. Então aqui nós temos o nosso ponto A, 1 e 3, certo? Segundo exemplo, letra B, 2 e 8, da mesma forma. O 2 vai subir 8 casas aqui para cima. Então aqui, 8. Vai marcando. E aqui também. Então aqui é o nosso ponto B, 2 e 8. Ponto C, 0, 0. Quando nós temos toda vez o ponto 0, 0, nós estamos nos referindo à origem, pessoal, tá? Origem é sempre o ponto 0, 0. Portanto, aqui o encontro das duas retas é o ponto C, a origem, certo? O ponto D, 7 para x e 1 para y. 7 para x está aqui, 1 para y está aqui, então vamos andar uma casa para cima e 7 casas para a direita, certo? Então aqui é o nosso ponto D. Às vezes, pessoal, muitos professores, muitos apostilas, muitos livros pedem para que vocês arrumem folhas chamadas folhas quadriculadas, tá? As folhas quadriculadas, elas já têm um espaço certinho para você fazer aqui o do plano cartesiano, certo? É uma folha toda quadradinha, tem o caderno também que você pode comprar em qualquer papelaria, tem esse caderno quadriculado, tá bem? Fica mais fácil para desenhar? Sim. É obrigatório comprar? Não, tá bem? É só uma sugestão. Caso você queira comprar para fazer os seus planos cartesianos, pode ser adquirido, tudo bem? Então o ponto D aqui a gente já marcou. O ponto E, 0 para x e 9 para y. Gente, agora nós temos aqui o E e o F, são dois elementos importantíssimos, tá? E que valem dicas. A primeira dica é: toda vez que o x é 0, toda vez que o x é 0, você marca em cima do ponto y, tá? Então aqui, ó, se x é 0, marcar no y. E vale o contrário também, pessoal, tá? Se y é 0, o que nós fazemos? Marcar no x, certo? Então, olha só, vou fazer até com essa canetinha preta aqui mesmo. O ponto é 0, 9. 0 para x e 9 para y. Se o x é 0, marcar no y, ou seja, vamos marcar em cima do 9. Então, aqui em cima do 9 é o ponto E. Tudo bem? E o outro, letra F, 5 e 0. Se o y for 0, marcar em cima do x. Então, vamos marcar em cima do 5. F. Tudo bem? Agora, pessoal, a letra G e a letra H, eu coloquei aqui para vocês com números decimais, né? Números com vírgula. E como que nós vamos fazer isso então? Muito simples, ó. 1,5 no x. 1,5 é um número que está entre, isso mesmo, está entre 1 e 2. Então, no meio do 1 e do 2, ele vai sair daqui, tá? E vai passar pelo 3. Então, sobe até chegar no 3. Então, aqui em cima do ponto A, nós temos o ponto G, tá? 1,5 e 3.
E o ponto H, 5,9 e 8,7. 5,9 está entre 5 e 6. Está mais perto de 6 do que de 5, né? Então, eu vou marcar aqui perto do 6, viu? Retas numéricas, coisas que vocês viram no quinto ano. 8,7. 8,7 está entre o 8 e o 9. Então, está mais ou menos aqui, próximo ao meio. Essa eu vou usar a régua novamente. Então, nós temos, ó, marcar aqui, retinho, até mais ou menos lá no 8,9. Então, e aqui também. Então, aqui nós temos o nosso ponto H, certo? Então, pessoal, olha só, o plano cartesiano, ele vai ter esses dois eixos, o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Como que nós marcamos o ponto, então? Marcamos o ponto, sempre o X primeiro e depois o Y, tá bem? Que são as nossas coordenadas. Onde que nós utilizamos o plano cartesiano atualmente? Atualmente utilizamos o plano cartesiano em estudos com GPS, tá? Em localização através de satélites. Então, todas essas coisas assim. Existem brincadeiras que valem a pena jogar utilizando o plano cartesiano, tá? Como exemplo, nós temos a Batalha Naval e também o Campo Minado, gente. Campo Minado, ele é um joguinho que tem em alguns computadores, principalmente os mais antigos, tá? E Batalha Naval você pode jogar de 2 ou mais pessoas aí sem problema. Mas o importante é que nós temos que fazer equipes, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Aproveitem para estudar bastante sobre este conteúdo de plano cartesiano. Beijo, beijo. Tchau, tchau.